Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Acolher a palavra de Deus é acolher o próprio Cristo. Meu irmão e minha irmã, todos nós que cremos, desejamos ter o encontro verdadeiro com Jesus. Quem se encontra verdadeiramente com Jesus sai transformado deste encontro com Ele. E nós temos esta oportunidade de sempre nos encontrar com o Senhor através da escuta da Sua palavra. É Cristo, a palavra encarnada do Pai Eterno, que veio nos trazer a salvação. Por isso eu te convido, querido irmão, querida irmã, a fazermos deste momento esta oportunidade riquíssima de nos encontrar com Jesus. Acolhamos no coração a palavra, é ela quem transforma a nossa vida. Encontramos com um ser e não simplesmente com um livro. É o ser de Jesus que vem ao nosso encontro para transformar a nossa vida. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Eu vos digo, fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que, no dia em que faltar o dinheiro, estes vos recebam nas tendas eternas. Quem é fiel nas coisas mínimas, é fiel também no muito. E quem é iníquo no mínimo, é iníquo também no muito. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam dele. Jesus lhes disse: Vós sois os que querem passar por justos diante dos homens, mas Deus conhece os corações. O que é elevado para os homens é abominável diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho nos coloca diante de uma questão muito importante: o uso dos bens que o Senhor nos concede e o risco que temos diante da realidade do dinheiro. Aqui de antemão é importante dizer, não é que o dinheiro seja ruim em si mesmo, mas o Evangelho sempre nos aponta para o risco que é o acúmulo do dinheiro, o risco de nos corromper por causa do dinheiro. E esta é uma realidade muito presente. A gente todos os dias assiste justamente essas situações de como as pessoas se deixam corromper pelo dinheiro. Isto é, aquilo que deveria ser para o bem de todos nós, como filhos e filhas de Deus, acaba se tornando realmente aquilo que comanda a nossa vida. Em vez de ser um bem para a nossa vida, se torna um valor supremo para conduzir a nossa vida, governar a nossa vida. Há muitas pessoas que, por causa do dinheiro, passam por cima do direito e da dignidade de tantas outras pessoas. Portanto, o Evangelho é um alerta sobre o bom e o mau uso do dinheiro. O Evangelho começa dizendo uma expressão um tanto quanto estranha: fazei amigos com dinheiro iníquo, a fim de que no dia em que faltar o dinheiro, estes vos recebam nas tendas eternas. Na verdade, aqui, diante de todas as possibilidades de interpretação, há muitos que dizem que é uma forma irônica de Jesus apresentar o uso do dinheiro, usar o dinheiro injusto para fazer amigos, como se estes pudessem depois nos dar as moradas eternas. Na verdade, sabemos que a morada eterna, quem nos concede é Deus. É Ele quem nos possibilita experimentar a eternidade. Em seguida, Jesus diz assim: quem é fiel nas coisas mínimas
é fiel também no muito, e quem é iníquo no mínimo, é iníquo também no muito. Qual é o nosso grau de fidelidade àquilo que o Senhor nos confia? Nós usamos bem aquilo que Deus confia a cada um de nós para ser administrado? Todos nós recebemos de Deus dons, carismas, tudo que temos à nossa disposição, todos os bens que temos à nossa disposição. Temos administrado com fidelidade em vista do bem e da construção do reino de Deus? Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é iníquo no mínimo, também é iníquo no muito. Não importa o quanto temos à nossa disposição, qual é o grau de fidelidade com aquilo que o Senhor nos confia. É esta a provocação do Evangelho. O tema é o tema da fidelidade. Então busquemos permitir que sejamos provocados por este Evangelho para verificar como tem sido a nossa fidelidade àquilo que o Senhor tem nos confiado. E não nos esqueçamos, não vale aqui nenhum tipo de justificativa para dizer que o que temos é pouco, então não importa o modo com que nós administramos. Não. O Evangelho é muito claro em dizer que quem é infiel no mínimo, no pouco, também é infiel no muito. E quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E continua o Evangelho questionando: se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Isto é, enquanto nós estamos neste mundo, os bens que o Senhor nos concede, não sabemos administrá-los bem, como saberemos lidar com os bens eternos? Aquilo que o Senhor nos concede, os valores que não passam. Se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Então é preciso que sejamos provocados sobre o tema da fidelidade, sermos sempre fiéis àquilo que o Senhor nos confia. Não importa quanto, o importante é ser fiel, buscar alimentar em nós a fidelidade a Deus diante de tudo aquilo que Ele nos concede. E aí Jesus apresenta justamente este risco iminente aos seus discípulos do dinheiro. Não é que o dinheiro seja ruim em si mesmo, repito, mas ele é muito arriscado porque corremos o risco de tirar Deus do altar do nosso coração para colocar o dinheiro, que é símbolo do poder, que é símbolo das coisas materiais. Por isso Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará ao outro. Até então, Jesus não diz quem são esses dois senhores, mas ele diz que o nosso coração não pode estar dividido e não podemos servir a dois senhores. E em seguida Jesus diz quais são esses dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Não podemos deixar que a nossa vida se torne escrava do dinheiro. Não, meu irmão, minha irmã. Os bens materiais que estão à nossa disposição são para serem administrados para o nosso bem, para manter a nossa dignidade. Não deixemos que os bens materiais, que as coisas que possuímos, o dinheiro que temos, se torne o Senhor da nossa vida. O Evangelho é muito claro, ninguém pode servir a dois senhores. E muitas vezes nós acabamos fazendo com que o dinheiro, o poder, os bens materiais sejam o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que conduz a nossa vida. Não, somente o Senhor é Deus na nossa vida. Em seguida o Evangelho diz: os fariseus, amigos do dinheiro, ouviram tudo isso e zombaram dele. Jesus lhes diz: vós sois os que querem passar por justos diante dos homens, mas Deus conhece os corações. Que também é um outro risco que nós corremos muito. Temos uma aparência de sermos justos, mas no fundo, não estamos comprometidos com a justiça. E o Evangelho diz: Deus vê os corações, isto é, Deus vê aquilo que está dentro de nós. Quais são os verdadeiros valores que alimentamos em nosso coração? E aí, o Evangelho que nós ouvimos se conclui: o que é elevado para os homens é abominável diante de Deus. Quais são os nossos verdadeiros valores? Onde está o nosso coração? Quem realmente é o Senhor da nossa vida? É Deus
ou as coisas que nós possuímos? Será que nós não estamos nos tornando escravos do dinheiro, escravo dos bens materiais, do poder deste mundo? Deixemos que o Evangelho nos provoque para que Deus se torne o verdadeiro Senhor da vida de cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, nosso encontro de hoje nos fez refletir um pouco sobre o modo com que usamos os bens que o Senhor nos concede, o risco do mau uso do dinheiro e dos bens que o Senhor nos concede. Peçamos a graça de Deus para que tenhamos sempre o discernimento para usar bem aquilo que o Senhor dispõe para cada um de nós. Por isso dirijamos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração pedindo esta graça do discernimento sobre como usar bem os bens que Ele nos dispõe. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, te agradecemos por este nosso encontro fraterno ao redor da Palavra de Deus. Como é bom, ó Pai Eterno, ter o coração aquecido pela mensagem do Evangelho. E hoje, provocados por aquilo que Jesus nos diz, Pai Eterno, pedimos a graça do Teu Espírito para que tenhamos o discernimento para sempre fazer um bom uso dos bens que o Senhor nos dispõe. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.